Querido Papai Noel, por favor me envie um pai. Sua carta ao Papai Noel foi parar na mesa de um bilionário solitário. O inverno envolveu a cidade de Nova York em seu frio mais cortante. Ventos cortavam ruas estreitas, varrendo neve caída para cantos como memórias esquecidas. Era o tipo de frio que se instalava nos pulmões e lá ficava. Julia Carter, de 5 anos, apertou seu cachecol mais, o hálito embaçando o tecido enquanto tossia. Um som seco e persistente que nunca a deixava quando o tempo mudava. Sua pequena mão agarrou a da mãe com força. Angela Carter caminhava apressadamente. 28, magra, cabelo loiro pálido torcido em um coque. Seu casaco era muito fino para a temperatura, mas ela nunca reclamava. Ela trabalhava em 2 empregos, limpando escritórios à noite e ajudando em uma loja de descontos nos fins de semana. Todo o dinheiro que ela tinha ia para aluguel, mantimentos e a medicação de Julia para seus problemas respiratórios crônicos. Seu apartamento ficava no 5º andar de um prédio em ruínas no Queens. Um quarto, uma cama, um aquecedor de ambiente piscando que mal funcionava. As noites eram frias e silenciosas, exceto pela tosse de Julia e o zumbido suave da cidade abaixo. Toda sexta-feira antes de seu turno, Angela parava em frente a um lugar de fast food e deixava Julia sentar na janela. Lá dentro, crianças riam, ketchup em seus dedos, enquanto seus pais as levantavam em cadeiras altas ou as alimentavam com pedaços de frango frito. Julia nunca pediu para entrar. Ela apenas observava, bochechas pressionadas contra o vidro embaçado, olhos arregalados, peito subindo com chiados suaves. Ela nunca disse uma palavra, mas Angela via seu reflexo na janela, na luz dourada, e isso a fazia doer. Naquela noite, de volta em casa, Julia não conseguia parar de pensar em como os sorrisos de sua mãe sempre sumiam muito rápido. Como seu riso nunca soava como os do restaurante. Ela não era velha, mas seus olhos pareciam mais velhos que os de qualquer um que Julia conhecia. Enquanto Angela fervia água para macarrão, Julia se encolhia sob um cobertor, tossindo. Quando sua mãe não estava olhando, ela pegou um pedaço de papel pautado de seu caderno, pegou um lápis sem ponta e começou a escrever. Querido Papai Noel, por favor me envie um pai. Não para mim, mas para a mamãe também. Eu acho que ela está solitária. Com amor, Julia Carter. Mamãe Angela. Abaixo das palavras, ela desenhou uma figura. 3 pessoas, homem alto, mulher sorrindo com um coque e uma menina de cabelo cacheado no meio. Todos estavam de mãos dadas, todos rindo. Ela dobrou a carta cuidadosamente, colocou-a em sua mochila e esperou pelo momento certo para enviá-la. No dia seguinte, Angela levou Julia às compras. O céu ainda estava cinza, o vento mais forte. Julia tossiu quase o tempo todo. Angela não teve escolha senão trazê-la. Creche era muito cara e a vizinha que às vezes ajudava estava fora da cidade. Na loja, enquanto Angela contava o troco no caixa, Julia o avistou do lado de fora. Uma caixa vermelha brilhante ao lado do prédio rotulada em letras brancas ousadas. Sugestões de clientes, Grayson Holdings. Mas para Julia, parecia exatamente uma caixa de correio para o Papai Noel. Ela avançou na ponta dos pés, tirou a carta de sua mochila e a enfiou na fenda. Seus lábios se moveram silenciosamente. Por favor, encontre o Papai Noel. Angela se virou assim que Julia voltou pulando. O que você estava fazendo, querida? Nada, disse Julia, sorrindo pequeno. Angela afagou seus cachos, sem saber. Ela não viu a carta desaparecer dentro de uma caixa que não era mágica, mas logo se tornaria parte de algo próximo. Segunda-feira de manhã, último andar da Grayson Holdings. O CEO Kevin Grayson peneirava uma pilha de feedback impresso de clientes deixado por sua assistente 34. De terno elegante, brilhante, emocionalmente distante, ele revisava as anotações com foco mecânico. A maioria era a mesma.
Queixas, pedidos, queixas novamente. Então, entre dois formulários, um pedaço de papel de caderno flutuou para baixo, não oficial, infantil. Ele franziu a testa, abriu-o. Querido Papai Noel, por favor me envie um pai. Ele congelou. Com amor, Julia Carter, Mamãe Angela. Angela Carter. O nome o atingiu como um choque súbito. Meses antes, durante um pequeno incêndio elétrico no nível de armazenamento, um membro da equipe de zeladoria havia salvado um homem idoso, puxando-o para fora, mantendo a calma, administrando primeiros socorros. Ela recusou qualquer recompensa. Ele se lembrou de ter descido ele mesmo. A viu, cinzas na bochecha, mão queimada, cabelo loiro preso para trás, olhos firmes. Angela Carter. Agora sua filha havia escrito para o Papai Noel. Não por brinquedos, mas por um pai para sua mãe. Kevin olhou para o desenho. 3 bonecos de palito sorrindo. Algo se prendeu em seu peito. Fora de sua janela, a neve havia começado a cair. Suave, lenta. Ele segurou a carta. Ele não sorriu, não falou, mas também não a largou. E pela primeira vez em anos, algo dentro dele sussurrou. Não ignore isso. O escritório estava quieto. O sol do início do inverno mal perfurando as altas janelas de vidro da sede da Grayson Holdings. Kevin Grayson sentou-se à sua mesa, peneirando a coleção semanal de envios da caixa de sugestões. A maioria era digitada, grampeada e organizada em pilhas arrumadas por sua assistente. Ele os lia com o mesmo foco desapegado que aplicava a cada tarefa. Eficiente, sem emoção, melhor iluminação na sala de descanso dos funcionários. A segurança precisa verificar crachás de identificação na entrada oeste. Por favor, conserte a máquina de venda automática no andar 7. Ela comeu meu dólar novamente. Kevin mal piscou. Era rotineiro, previsível, esquecível, até que seus dedos roçaram em algo diferente. Um pequeno pedaço de papel, dobrado à mão e desorganizado entre 2 reclamações formais. Sem cabeçalho, sem papelaria de escritório, apenas fracas marcas de lápis na parte externa e um vinco no meio como se uma criança o tivesse fechado com mãos cuidadosas e desajeitadas. Ele o desdobrou lentamente. A primeira linha o parou de repente. Querido Papai Noel, por favor me envie um pai. Kevin olhou para as palavras por um longo momento. Não uma piada, não spam. Ele continuou lendo. Um desenho simples. 3 bonecos de palito, um homem alto, uma mulher com um coque e uma garotinha entre eles segurando suas mãos. Todos os 3 estavam sorrindo abaixo em letra irregular. Com amor, Julia Carter, Mamãe Angela Carter. Kevin congelou. Ele não reconheceu o desenho, mas o nome Angela Carter. O nome que havia permanecido em sua memória desde aquele dia no armazém 3 meses atrás. Houve um pequeno incêndio elétrico, confusão de fumaça. Um dos trabalhadores de manutenção sênior desmaiou de leve inalação de fumaça. E enquanto a equipe de emergência ainda não havia chegado, alguém já havia agido. Não um gerente, não um oficial de segurança, um zelador. Ele havia chegado à cena momentos depois, conforme o protocolo, e a viu ajoelhada ao lado do homem, cabelo loiro solto do grampo, mangas arregaçadas, voz calma enquanto ela apoiava sua respiração, e envolveu seus ombros em seu próprio casaco. Sua mão estava levemente queimada. Ele se lembrou de ter oferecido chamar assistência médica. Ela recusou. Estou bem, ela lhe havia dito. É apenas algo que qualquer um faria. Mas não era algo que qualquer um faria. Ela havia voltado a limpar, ignorando a fuligem em suas mãos. Quieta, modesta. Esse foi o momento em que ele se lembrou de seu nome. Não porque ela precisasse de reconhecimento, mas porque ele não conseguia se livrar do modo como ela o lembrava de outra pessoa. Sua mãe, uma mulher que havia esfregado chãos, trabalhado em turnos noturnos, criado-o sozinha,
e que havia desmaiado um dia sem ninguém lá para ajudar. Agora, sua filha Júlia estava escrevendo cartas para o Papai Noel, não pedindo brinquedos, não por jogos, mas por um pai, para sua mãe. Kevin leu a linha novamente. Não para mim, mas para a mamãe também. Eu acho que ela está solitária. Seu peito apertou. Ele se encostou na cadeira, olhando para o teto, piscando com força. Uma memória surgiu. Ele, aos 6 anos, encolhido sob um cobertor, escrevendo em um diário porque eles não podiam pagar o selo. Ele havia rabiscado a mesma coisa. Eu queria que alguém ajudasse minha mãe. Ele não acreditava no Papai Noel, mas ele acreditava na esperança. E agora, 30 anos depois, outra garotinha havia colocado essa mesma esperança em uma caixa vermelha fora de seu prédio. Uma coincidência, talvez, mas não parecia assim. Kevin olhou novamente para a carta. O canto inferior tinha uma leve mancha de água, talvez da neve ou lágrimas. A caligrafia era trêmula. Esta era verdadeiramente uma criança pequena. Ela havia escrito cuidadosamente, deliberadamente, e cada palavra havia caído como um apelo silencioso. Algo se agitou nele, não obrigação, não culpa, algo mais. Ele se viu perguntando: por que Angela ainda está lutando assim? Por que sua filha sente a necessidade de desejar algo tão fundamental? Por que agora, bem antes do Natal, esta carta está na minha mesa? Kevin não acreditava no destino. Ele acreditava em sistemas, controle, resultados. Mas esta não era parte de um sistema. Era pessoal. Ele colocou o desenho de volta em sua mesa. Ao lado dele, a carta. Não havia protocolo corporativo para isso. Nenhuma linha no manual do funcionário dizendo a ele como responder. Mas ele sabia uma coisa: ele não podia ignorá-lo. Kevin olhou para o horizonte nevado por um longo tempo. Então ele disse em voz baixa, como se as palavras o surpreendessem: Julia Carter, Angela Carter, eu preciso saber mais. Não por pena, não porque ele se sentia responsável, mas porque depois de todos esses anos, seu coração, há muito tempo congelado, havia acabado de se mover. Os dias de Angela Carter se misturavam como o céu cinzento de inverno acima de Nova York, monótonos, pesados e inflexíveis. Seu turno na Grayson Holdings começava no final da tarde e terminava bem depois da meia-noite. Depois de registrar a saída, ela se mudava para o armazém onde lidava com o inventário até as 2h da manhã. Ela mal falava, ela mal dormia, mas ela sempre sorria quando chegava em casa. Sua filha, Júlia, estava esperando no sofá, embrulhada em um cobertor, seu pequeno corpo encolhido contra o frio. Enquanto Angela tirava os sapatos, ela tossiu suavemente no início. Então, em curtos acessos que a faziam se apoiar na parede para firmar a respiração. Júlia se aproximou, esfregando os olhos. Mamãe, eu já sou grande. Você não precisa trabalhar tanto. Angela ajoelhou-se, afastando um cacho da bochecha de Júlia. Eu estou bem, querida, nós estamos bem. Mas o calor em sua voz não podia esconder a fadiga em seus olhos. No trabalho, Angela se movia como uma sombra. Eficiente, invisível, esquecível. Ela cumprimentava as pessoas educadamente, mas nunca demorava. Ela se voluntariava para turnos extras, ficava em silêncio quando outros reclamavam. Ela é gentil, alguém uma vez disse, mas é como se ela estivesse carregando um mundo inteiro que não podemos ver. Angela não se importava em ser invisível até que um pequeno momento a fez ser vista. Naquele dia, a cafeteria estava quieta quando Angela pegou seu jantar. Uma bandeja de sopa e pão. Ao se virar para uma mesa, outro acesso de tosse a atingiu. Suas mãos tremeram e a bandeja escorregou, caindo ruidosamente no chão. A sala ficou em silêncio. Alguns estagiários próximos trocaram olhares, alguns rindo baixinho. Angela não disse nada. Ela caiu de joelhos, pegando a bagunça com mãos trêmulas.
Kevin Grayson passou. Ele parou. Ele não falou, não ajudou, mas seus olhos demoraram um pouco mais que o normal. Mais tarde naquela semana, seus mundos se tocaram silenciosamente novamente. Júlia havia tossido durante a noite. Ela estava com febre baixa e a creche não era uma opção. Sem ninguém para ajudar, Angela a trouxe para o trabalho, pedindo permissão para Júlia ficar na sala de descanso perto do armazém. Ela a enrolou em um cachecol, entregou-lhe lápis de cera e papel. Júlia prometeu ficar quieta. Kevin estava andando pelo subsolo em sua inspeção de fim de semana, quando notou uma pequena figura sentada sozinha. Uma garotinha com cachos castanhos desenhando de joelhos, um cachecol grosso enrolado no pescoço. Ela tossiu na manga, olhos focados. Ele diminuiu os passos. A menina olhou para cima e ofereceu um "Oi, senhor", educado e rouco. Ele piscou, surpreso. Ele sentou no banco em frente a ela. "Qual o seu nome?" ele perguntou. "Julia Carter." O mundo inclinou-se apenas um pouco. Seu olhar caiu sobre ela, desenhando 3 figuras. Uma pequena no meio, sorrindo. "O que você está desenhando?" "Eu e a mamãe e outra pessoa. Eu não o conheço ainda, mas a mamãe precisa dele também." Kevin não conseguia responder. Mal conseguia respirar. Angela apareceu sem fôlego. "Sinto muito, Sr. Grayson. Vou tirá-la." Kevin permaneceu calmo. "Tudo bem, deixe-a descansar. Crianças pegam frio mais fácil que nós." Angela hesitou, depois assentiu, guiando a mão de Júlia de volta aos lápis de cera. Kevin se afastou, mas algo nele ficou para trás. De volta ao seu escritório, ele abriu a carta de Júlia novamente. Antes era doce, agora era real. Ele desdobrou o desenho dentro. Ele correspondia ao que ela estava esboçando. Os mesmos 3 bonecos de palito, a mesma calor, o mesmo anseio, sem mais suposições. Ele sabia quem ela era e quem era sua mãe. E ele sabia silenciosamente que não podia ir embora. Ele não estava mais observando a distância. Ele havia entrado gentilmente, inesperadamente em sua história. Não por pena, mas porque algo dentro dele finalmente havia respondido a um chamado que ele havia enterrado por anos. Kevin Grayson não era mais o mesmo depois de conhecer Julia Carter. Ele não contou a ninguém. Ele não mudou rotinas. Mas algo nele havia mudado. Quietamente, insistentemente, ele ainda podia ouvir a voz dela em sua cabeça. Minha mãe precisa dele também. Desde aquele dia, ele havia começado a notar coisas que nunca havia notado antes. A sala de estar para os zeladores noturnos, muito fria, muito escura. Ele pediu que as instalações verificassem as unidades de aquecimento e aprovou discretamente um pequeno aumento de orçamento para melhores cobertores e suprimentos básicos. Ninguém sabia que o bilhete post-it na parte de trás do termostato. "Há uma criança aqui às vezes. Por favor, não deixe cair abaixo de 75 HF", havia sido escrito pelo próprio CEO. O próximo passo veio mais deliberadamente. Naquele sábado, a empresa sediou sua iniciativa de fim de semana para o calor. Voluntários distribuindo refeições para os sem-teto no centro da cidade. Geralmente, gerentes de nível médio e estagiários de marketing se inscreviam, esperando ganhar pontos com o RH. Mas este ano, Kevin fez um pedido pessoal a um funcionário. "Angela Carter, você tem treinamento médico", ele disse simplesmente, "e você mantém a calma em emergências. Eu quero pessoas como você lá fora, não apenas para fotos." Angela piscou, surpresa, mas assentiu. Naquela manhã, ela chegou com Júlia agasalhada ao lado dela. A garotinha segurava firmemente a mão de sua mãe. Uma leve tosse ainda persistia. Kevin os encontrou fora da van. Sua voz era baixa, seu olhar gentil. "Bom dia, Júlia." Júlia deu um aceno tímido. "Oi de novo." Angela sorriu educadamente, sem saber o que pensar de tudo aquilo. Enquanto os voluntários distribuíam refeições e cobertores, Kevin observava a mãe e a filha. Angela se movia com confiança tranquila.
Júlia também ajudava, distribuindo garrafas de água com foco silencioso. No meio da manhã, Júlia começou a tossir novamente, envolvendo os braços em volta de si mesma. Kevin, sem palavras, tirou seu cachecol de lã escura e o enrolou suavemente em seu pescoço. Este é melhor que algodão. Mantenha a parte de trás do seu pescoço aquecida. Angela moveu-se para objetar. Ela está bem, Kevin deu um pequeno aceno com a cabeça. Eu tive a mesma tosse durante toda a minha infância. Confie em mim. Os olhos de Angela encontraram os dele. Algo incerto cintilou em seu rosto. Então ela simplesmente disse, obrigada. Após o evento, Kevin sugeriu que parassem para jantar. Não um restaurante formal, apenas um pequeno restaurante próximo. Os olhos de Júlia se iluminaram. Podemos comer frango frito? Angela hesitou. Kevin assentiu. Parece perfeito. Os três sentaram em um camarote sob luzes suaves. Júlia tagarelava mais que o normal, contando a Kevin sobre seus desenhos e como ela uma vez pensou que o Papai Noel era o entregador de pizza. Kevin riu genuinamente, um som que nem ele ouvia há muito tempo. Angela observava algo sobre o jeito que ele ouvia Júlia, como ele respondia a cada pergunta com paciência. Isso a desestabilizou da melhor maneira. Quando a comida chegou, Júlia bateu as mãos. Mamãe, é como se estivéssemos em um filme de Natal. Angela sorriu, ainda se ajustando ao estranho calor de tudo aquilo. Kevin, sentindo a hesitação dela, compartilhou uma história. Um Natal quando ele tinha 10 anos. Nenhuma árvore, nenhum aquecimento, mas sua mãe havia embrulhado um par de luvas velhas em jornal e as deixado debaixo de seu travesseiro. Eu achei que era o melhor presente de todos, ele disse, porque ela deu com tudo o que tinha. Angela olhou para baixo, depois lentamente para cima, sua expressão mudando. No caminho para casa, Kevin ofereceu um carro da empresa. Desta vez, Angela disse sim. Ao chegarem ao seu prédio, Kevin saiu e se agachou ao nível de Júlia. Se o Papai Noel realmente existe, ele perguntou suavemente. E ele enviou seu desejo para alguém. Você acha que ele escolheu a pessoa certa? Júlia o estudou, então sorriu, largo, puro. Acho que talvez sim. Ela estendeu a mão e o abraçou sem hesitação. Angela permaneceu imóvel, o coração apertado na garganta. Ela não falou, mas algo em seus olhos respondeu à pergunta que ele não ousara fazer. Júlia havia começado a ver Kevin como algo seguro, algo estável, e ao fazer isso, ela abriu silenciosamente a porta para o coração de sua mãe e para o seu próprio. Angela sempre traçou linhas cuidadosas entre si e o mundo ao seu redor. Ela precisava. A distância era mais segura. Mas ultimamente, algo havia começado a mudar. Algo pequeno, mas impossível de ignorar. Júlia falava do Sr. Kevin da maneira como as crianças falavam de personagens de contos de fadas, como se ele pertencesse ao mundo delas de alguma forma. Ela o mencionava com uma inocência que deixava Angela cautelosa. Querida, ele é um homem muito ocupado, disse Angela uma manhã, ajudando Júlia a vestir o casaco. Ele é o chefe de toda a empresa. Não devemos incomodá-lo. Júlia fez uma pausa, olhando para cima com olhos castanhos sérios. Mas ele te olha como se você fosse alguém realmente importante. Angela piscou, pega de surpresa. Ela não tinha resposta. Ninguém a havia olhado daquele jeito em anos. Kevin, por outro lado, já havia cruzado a linha que ela não sabia que havia traçado. Silenciosamente, metodicamente, sem anúncio, ele havia começado a se importar. Quando ele revisou os exames de saúde dos funcionários e viu Angela marcada para pressão arterial baixa e estágio inicial de esforço renal, algo dentro dele apertou. Ele ligou para um velho amigo da faculdade de medicina, um internista de confiança, e agendou um check-up médico discreto. Angela veio para o que ela pensou ser um exame de bem-estar obrigatório para a equipe noturna. O médico simplesmente disse: há alguém cuidando de você. Eles apenas não queriam deixá-la desconfortável.
Ângela voltou para casa depois, receita em uma mão e algo não dito na outra. Mas foi o telefonema à tarde da noite de uma sexta-feira que tornou tudo real. Júlia havia tossido mais naquele dia. Mas ao anoitecer, suas bochechas estavam queimando e sua respiração havia se tornado superficial. Ângela mediu sua temperatura 3 vezes, orando para que caísse. Não caiu. O pânico subiu em seu peito. Ela considerou chamar uma ambulância, mas o custo iminente a congelou. Ela rolou por seus contatos e parou em um nome. Kevin Grayson. Seu polegar pairou, então se moveu, então pressionou ligar. Ele atendeu no primeiro toque. Estou a caminho. Sem perguntas, sem hesitação. 20 minutos depois, seu carro parou. Ângela estava na calçada, Júlia em seus braços, embrulhada em um cobertor. Kevin deu uma olhada na criança e gentilmente a levantou em seus próprios braços. No caminho para o hospital, eles sentaram em silêncio. A neve caía em ondas suaves fora da janela, abafando a cidade em quietude. Kevin finalmente falou, voz baixa. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe desmaiou durante seu turno noturno. Eu estava em casa sozinho. Eu não sabia o que fazer. Eu apenas desejava que alguém a levasse para a segurança. Ângela olhou para ele. Suas mãos estavam firmes, mas sua voz continha algo frágil. No hospital, Júlia foi estabilizada rapidamente. A febre era alta, mas manejável. Após a injeção intravenosa, sua respiração facilitou. Ela adormeceu, dedos enrolados no cobertor. Ângela sentou-se ao lado dela, exausta. Kevin puxou uma cadeira do outro lado. Eles não falaram. Eles não precisavam. Em algum momento depois da meia-noite, Ângela adormeceu e ele também. Quando Júlia abriu os olhos horas depois, ela os viu, sua mãe e o homem de olhos gentis, ambos dormindo, inclinados. Ela piscou, então estendeu a mão e pegou as mãos deles, puxando-os para mais perto. Mamãe? Ela sussurrou. Eu disse ao Papai Noel que não queria mais brinquedos. Kevin se mexeu. Ele abriu os olhos e olhou para Ângela. Ela já estava acordada, observando Júlia com lágrimas, silenciosamente surgindo. Nenhum dos dois falou. Mas enquanto suas mãos descansavam perto das de Júlia, Kevin estendeu a mão lentamente, gentilmente, e pegou a mão de Ângela na sua. Ela não se afastou. E naquele quarto de hospital silencioso, com a neve ainda caindo lá fora, e Júlia respirando firme entre eles, algo sem palavras passou entre os dois adultos. Não uma promessa, mas um começo. Ângela sempre acreditara que resiliência significava sobreviver em silêncio. Mas desde aquela noite de inverno no hospital, ela começara a perceber que às vezes a força se parecia muito com deixar alguém ficar. À medida que sua saúde se estabilizava lentamente, graças a exames consistentes e melhor cuidado, Kevin a abordou com uma proposta. Não era uma promoção, não exatamente, mas algo totalmente diferente. Ele a convidou para se juntar a uma divisão recém-formada, cuidado e suporte ao funcionário, projetada para criar melhores políticas para trabalhadores em posições vulneráveis. Eu preciso de alguém que entenda o que significa trabalhar em 2 empregos e ainda ficar aquém, disse Kevin, sua voz calma, mas sincera. Não alguém com o currículo perfeito. Eu preciso de alguém real. Ângela hesitou. Ela olhou para suas mãos, ainda ásperas de anos de limpeza, e admitiu suavemente. Eu estava no meu último ano estudando biotecnologia. Eu larguei quando engravidei. Eu nunca olhei para trás. Kevin não se encolheu. Ele simplesmente sorriu. Então talvez seja a hora de olhar para frente. A mudança foi silenciosa, mas significativa. Ângela começou a trabalhar durante o dia no novo departamento, aprendendo a escrever políticas enquanto ainda pegava turnos extras quando necessário. Júlia, mais saudável agora, começou a desenhar menos casas tristes e mais filhos com bonecos de palito sorridentes. Em um fim de semana, a empresa organizou um retiro de formação de equipe em um parque à beira do lago fora da cidade.
Kevin insistiu para que Angela viesse, seja por coincidência ou orquestração gentil. Ela e Julia acabaram na equipe de Kevin para o evento principal, um jogo bobo e animado chamado Desafio da Família Triângulo. Cada equipe de 3 tinha que completar obstáculos enquanto permanecia conectada por corda ou de mãos dadas, ou respondendo a perguntas em perfeita sincronia. No início, Angela se sentiu estranha, mas o riso de Julia a fez relaxar. A quietude e firmeza de Kevin a mantinham ancorada. Quando Julia escorregou em um trecho de grama úmida, foi Kevin quem correu para levantá-la, limpando a sujeira de seus joelhos com uma ternura surpreendente. Naquela noite, enquanto estavam sentados sob luzes de corda e bebiam cacau ao redor da fogueira, Julia encostou-se no lado de sua mãe e perguntou: Mamãe, se alguém tem 2 pessoas que a amam muito, isso pode ser chamado de família? Angela piscou, o coração apertado no peito. Ela passou os dedos gentilmente pelos cabelos de Julia e sussurrou: Sim, querida, é exatamente isso que significa. Julia sorriu, aconchegando-se mais fundo em seu casaco. Então acho que tenho uma família agora, ela disse suavemente. Angela não falou. Ela apenas olhou para o outro lado da fogueira onde Kevin estava sentado observando-as, não sorrindo abertamente, não se esforçando demais, apenas estando lá. Alguns dias depois, Kevin enviou a Angela um convite manuscrito. Não através de canais oficiais, nem por e-mail. Estava guardado na mochila de Julia com um post-it que dizia: Sua mãe também está convidada. Angela desdobrou o cartão. Era um convite para o jantar executivo de fim de ano da empresa. A linha na parte inferior a fez parar. Sem código de vestimenta. Apenas traga a pessoa que você mais ama. Por muito tempo, ela considerou não ir. Aqueles eventos nunca foram para alguém como ela. Os vestidos de gala, o riso, as taças de vinho seguradas com tanta elegância. Mas Julia havia encontrado o cartão e implorou: Por favor, mamãe, vamos. Estaremos juntas. Angela entrou no salão naquela noite em uma blusa azul marinho e calças pretas. Sem joias, o cabelo preso simplesmente. Ela esperava olhares, talvez sussurros. Mas quando Kevin se virou e a viu, seus olhos não vacilaram. Ele se aproximou, não com alarde, mas com propósito tranquilo. Julia fez seu desejo de Natal. Ele disse: Ela escolheu você. Eu só espero poder ficar perto desse desejo por mais um tempo. Angela não respondeu imediatamente. Ela olhou ao redor da sala. Pela primeira vez não parecia muito grandioso ou muito fora de alcance. Talvez porque ela não estava sozinha nele. Ela sorriu. Um pequeno sorriso real. Então acho que veremos aonde os desejos nos levam. Eles sentaram um ao lado do outro naquela noite, sem se tocar, sem declarar. Apenas 2 pessoas, antes estranhas, agora silenciosamente circulando a gravidade de algo que nenhum dos 2 esperava. E em algum lugar do outro lado da sala, Julia os observou e sorriu. A véspera de Natal chegou sob uma leve camada de neve fresca. Luzes penduradas em varandas e vitrines, lançando um brilho suave sobre a cidade. Dentro de seu modesto apartamento, Julia sentou na beira da cama, um cobertor sobre os ombros e um leve rubor nas bochechas. Angela tocou sua testa, ainda quente, mas controlável. Você deveria descansar, querida, ela disse. Julia balançou a cabeça. Eu tenho que ir. Eu tenho que agradecer ao Papai Noel. Angela sorriu compreensivamente. Porque ele enviou o Sr. Kevin, Julia acrescentou. E esse foi o melhor presente de todos. Angela riu suavemente, enrolando um cachecol no pescoço de sua filha. Bem, então não podemos nos atrasar. Naquela manhã, enquanto Angela arrumava a roupa, um envelope deslizou por baixo da porta, cor creme, manuscrito. Sem logotipo, sem tom formal, apenas uma linha. Jantar de Natal quente, sem código de vestimenta, apenas traga quem você mais ama. Dentro estava um cartão impresso com um desenho familiar. O esboço de Julia de 3 figuras sorrindo sob uma árvore torta. Kevin o havia guardado,
e agora ele o havia transformado em um convite. Angela ficou parada por muito tempo, segurando o cartão. Não era grandioso, não era polido. Era algo mais profundo, um lugar aberto, uma recepção tranquila. Naquela noite, eles chegaram ao prédio de Kevin. Ele já estava esperando lá embaixo. Julia correu primeiro e o abraçou apertado. Eu trouxe o presente da mamãe também, ela disse orgulhosamente. Kevin se inclinou. Então acho que ganho 2 presentes esta noite, Angela riu. Um som suave e genuíno que parecia estranho em seus lábios. No andar de cima, o apartamento era simples, mas quente. Uma pequena árvore de Natal piscava suavemente no canto. O jantar já estava servido. Massa, salada e biscoitos de manteiga levemente queimados que Julia havia ajudado a assar. Kevin mordeu um e sorriu. Tem o mesmo gosto dos que minha mãe queimava de propósito. Dizia que deixava as bordas crocantes. Angela levantou uma sobrancelha. Será? Ele sorriu. Nem um pouco. Ela o olhou calmamente por um momento, então suavemente. Você não fala muito sobre ela. Você sente falta dela? Ele olhou para baixo. Não de uma vez. O tempo todo, especialmente hoje à noite. Angela não perguntou mais. Seu silêncio foi suficiente. Uma espécie de entendimento passou entre eles. Depois do jantar, Kevin caminhou com Julia até a árvore. Ela sentou de pernas cruzadas no chão, remexendo no bolso. Eu tenho mais uma coisa. Ela sussurrou. Ela tirou um pedaço de papel dobrado e o entregou a ele. Querido Papai Noel, acho que já recebi meu presente adiantado, mas se estiver tudo bem, posso guardá-lo para sempre. Com amor, Julia. Kevin leu-o lentamente, sua garganta apertando. Ele olhou para Julia, então gentilmente a puxou para um abraço. Angela estava por perto, quieta, observando. Ninguém disse nada grandioso, nenhuma confissão, nenhum discurso. Apenas um momento compartilhado sob o brilho suave das luzes de fada. Julia não precisava explicar. Kevin não precisava perguntar. Angela não precisava de convencimento. O que eles tinham não era alto, era firme. E desta vez, o Natal não parecia frio de jeito nenhum. Um ano depois, a cidade parecia a mesma por fora. Calçadas cinzentas, luzes piscando, o zumbido distante do tráfego de fim de ano. Mas tudo havia mudado para Angela. Ela agora passava suas manhãs em uma pequena sala de aula no centro, estudando nutrição e cuidados comunitários. Era uma segunda chance no diploma que ela havia deixado para trás. Nas tardes, ela trabalhava meio período em uma clínica local, aplicando o que aprendia para ajudar outras pessoas que a lembravam de si mesma há não muito tempo. Julia, agora com 6 anos, havia ficado mais forte. Sua condição respiratória ainda era monitorada de perto, mas com os devidos cuidados e a persistência gentil do especialista pediátrico que Kevin havia discretamente providenciado. Ela não tinha tido um episódio sério em meses. A vida ainda era difícil às vezes, mas não era mais solitária. Kevin havia renunciado ao cargo de CEO da Grayson Holdings. Os ternos, as reuniões do conselho, os memorandos estratégicos intermináveis, tudo isso havia começado a parecer distante, irrelevante. Em vez disso, ele se tornou o consultor sênior de uma fundação que ele ajudou a iniciar, Hands First, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar mães solteiras a retornar à escola, reconstruir carreiras e recomeçar sonhos. Angela foi uma das primeiras a escrever uma proposta completa para uma nova bolsa de estudos sob o nome da fundação. Foi intitulada A Bolsa da Mãe. Ela não era mais alguém que precisava de ajuda. Ela era parte da mudança. À medida que o ano se aproximava do fim, a Grayson Holdings sediou sua gala anual de reconhecimento. Um evento que antes era dominado por executivos e acionistas, agora transformado em uma celebração de impacto. Angela estava no palco principal sob luzes suaves na frente de centenas. Ela usava um vestido azul marinho liso, sem grife, sem joias, apenas uma confiança tranquila
que não estava lá 1 ano atrás. Quando eu era mais jovem, ela começou, sua voz firme. Eu pensava que pedir ajuda era fraqueza. Eu pensava que força significava fazer tudo sozinha. Ela olhou para a primeira fila. Kevin sentou ao lado de Julia, que balançava os pés debaixo da cadeira. Mas eu aprendi, ela continuou, que deixar alguém entrar, dar-lhes espaço em sua vida, pode tornar ambos mais fortes. O aplauso que se seguiu encheu a sala. Kevin não aplaudiu imediatamente. Ele apenas olhou para ela como se estivesse memorizando o momento. Mais tarde, naquela noite, os três caminharam sob as luzes penduradas sobre a Quinta Avenida. Julia correu à frente, rindo, zigue-zagueando entre poças de neve derretida. Angela e Kevin caminharam silenciosamente atrás dela, seus passos em sincronia, suas mãos roçando ocasionalmente, mas sem se encontrarem. Angela olhou de lado para ele. Se um dia ela disse lentamente, "Eu não precisar mais de ajuda, você ainda ficaria?" Kevin parou, virando-se para encará-la. Sem hesitação, ele estendeu a mão e pegou a dela. "Eu ficaria", ele disse suavemente. "Não porque você precisa de mim, mas porque eu preciso de você." Seus dedos entrelaçados, firmes, mas gentis. Julia se virou naquele momento e correu de volta para eles. Ela jogou os braços em volta das pernas de ambos, olhando para cima com seu sorriso sem dente. "Mãe", ela perguntou, "o Sr. Kevin é seu namorado agora?" Angela abriu a boca, mas nada saiu. Kevin riu. Angela olhou para ele. Ambos caíram na risada. Eles não responderam. Eles não precisavam. Suas mãos permaneceram unidas, quentes contra o frio do inverno. E às vezes essa era toda a resposta que o coração precisava. Se esta história tocou seu coração da mesma forma que tocou o nosso, não se esqueça de mostrar seu amor. Uma única carta mudou 3 vidas para sempre. E às vezes tudo o que é preciso é um pouco de esperança e muito coração. Se você acredita na magia silenciosa das segundas chances, no amor que nasce da gentileza e nas famílias construídas não apenas por sangue, mas por escolha, então você está no lugar certo. Assine Soul Stirring Stories e aperte o botão de hype para apoiar mais histórias lindas como esta. Porque cada história que contamos começa com alguém acreditando